Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Um desses dois jogadores venceu o Grand Chess Tour Rapid Blitz 2026, galera. Ou será que foi Gukesh, o nosso campeão do mundo de partidas clássicas? Ou será que foi Alireza Firouzja, o jogador, o gênio iraniano que joga hoje em dia pela França? Um desses dois caras venceu o torneio. Vou mostrar a partida porque ela é brilhante aqui, é coisa de ficar maluco aqui. Tem vários lances brilhantes nessa partida, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E antes, deixa eu te contar uma coisa que pouca gente aqui do canal sabe, alguns de vocês sabem, porque já saiu reportagem minha na Veja, mas antes do canal, eu tive uma empresa no Brasil e eu quebrei essa empresa e fiquei com uma dívida de milhões, literalmente, tá? Com os bancos, e tinha época de não saber nem se ia dar para eu pagar o básico, tá? Já faz muitos e muitos anos, mas o que me tirou desse buraco não foi sorte. Foi um jeito diferente de construir negócio. Começar com custo quase zero. Crescer orgânico, sem pressa, sem dívida. Foi assim que eu reconstruí tudo. Os aplicativos, o canal, tudo que eu tenho hoje. E agora eu quero ajudar quem está começando a fazer do jeito certo desde o dia 1. Por isso eu criei a Avivita, que é um serviço que coloca o teu negócio no mundo digital. Site profissional, e-mail próprio, Google, identidade visual, tudo, sem você precisar entender nada de tecnologia e sem mensalidade obrigatória te sangrando todo mês. Então, eu tô abrindo 10 vagas, tá bom? Como condição de fundador, com preço reduzido aí em troca do seu depoimento. Então, se você tem um negócio ou se você está abrindo um negócio agora, o link está aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado. É um formulário de 2 minutinhos. Quem chegou primeiro, entra primeiro. Tô te esperando, tá bom? E bora dar uma olhada aqui na partida. Gukesh contra Firouzja, que começa com o peão do rei E4. A Alireza responde com C5, a defesa siciliana. Temos cavalinho F3, D6 e aqui D4, o Gukesh abre a siciliana, abre a posição. E depois das trocas no centro, peão toma, cavalo toma, temos o cavalo aqui em F6 atacando o peão e cavalo C3. E adivinhem, Alireza Firouzja vai para o lance A6, a variante Najdorf da defesa siciliana, uma das variantes mais ardidas do xadrez, uma das variantes mais arriscadas e afiadas e fortes do xadrez. Se você joga isso de pretas, você tem chances reais de vencer, né? Então por isso que é uma das mais jogadas pelos grandes mestres. E aqui tem várias maneiras de continuar. Tem muitas possibilidades aqui, da turma que me acompanha sabe que eu gosto muito dessa variante com bispo G5, F4, dama F3, eu vou jogar uma coisa parecida com isso, dependendo dos lances do adversário. Mas o Gukesh decidiu jogar com bispo em E2. E olha, os caras estão jogando com uma velocidade absurda, né? Partida de blitz com um pouquinho de acréscimo, mas jogando muito rápido. Firouzja segue com o lance E5 atacando o cavalo atacado volta para casa de B3, dando a entender que as brancas vão fazer o grande roque. Por quê, Rafa? Porque esse lance aqui ele impede a entrada da dama em A5, impede ataques aqui em B2 quando a dama vier para B6, então dá a entender que as brancas vão querer tirar o bispo, a dama e fazer o gran roque. Será que é isso mesmo? Não, Rafa, porque no próximo lance ele rocou. Tudo bem, é verdade, eu estava enganado aqui, mas poderia ter sido, mas não foi. Agora é o seguinte, meus amigos, todo mundo colocou aqui os reis em segurança e o Gukesh seguiu com o lance torre em E1, linha teórica até aqui. Existe também a linha do grande roque, mas o Gukesh preferiu essa linha do pequeno roque e a partida segue com o lance cavalo em C6. E o Gukesh joga o lance bispo em F1, que é o melhor lance da posição e jogou rápido, hein? Então pra gente ver como é que esses caras têm a teoria afiada, os caras sabem exatamente o que estão fazendo. Bispo em F1 dá um pouco mais de ação aqui, um pouco mais de defesa. Esse cavalo no futuro vai querer dar um salto aqui para casa de D5, tudo leva a crer que é isso. Rafa, você vai errar de novo, calma. B5 foi jogado aqui pelo Alireza Firouzja, A4 atacando essa cadeia de peões. E agora B4 atacando o cavalo e cavalo D5, acertei essa. Agora é o seguinte, pessoal, com o peão aqui protegido, o cavalo centraliza, avança e agora temos trocas, cavalo toma. E a pergunta é, com o que será que a gente retoma aqui, de dama ou de peão? Qual é o certo, né? Não tem certo nessa posição, tem a escolha do jogador, né? Não é bonito isso? No xadrez existem algumas posições
que existe essa característica de que você pode se dar ao luxo de escolher o que tem mais a ver com o seu estilo, com a sua cara, né? Porque nem toda posição tem isso. Às vezes você vai ter uma que é objetivamente, concretamente melhor, né? Mas nesse caso não. Aqui o Gukesh preferiu tomar de peão, olha só, né? Então vamos ver qual é a ideia dele. Esse lance, ataca o cavalo. Cavalo em A5 foi jogado para o pão do trocas. E Gukesh segue com o lance bispo em D2 aqui. Muito bem, o Gukesh está colocando pressão no peão. Tá permitindo aqui dobrar os peões. E o Alireza Firouzja, por que não, vai para essa ideia. Cavalo toma e peão toma. E agora esses dois peões param 3. Num final isso é bom, né? Num final significa aqui que o Firouzja de repente pode até sacrificar um peão aí. Ou então aproveitar o fato de que ele tem uma maioria aqui de 5 contra 4, né? Na ala do rei aqui no restante do tabuleiro. Então é interessante para o Firouzja sim fazer essa troca. E o Firouzja segue com o lance dama em A5, um lance que ataca, um lance que defende. E agora o Gukesh segue com o lance bispo C4. Muito bem, fez aqui a coesão, protegeu o seu exército. E o Firouzja segue com o lance F6 aqui. O que será que ele está querendo? Ele quer ativar o bispo por aqui? Vamos ver qual é a ideia aqui do Alireza Firouzja. Ou será que ele vai rotear para cá e ter uma casa de fuga? Não sei, o F6 aqui é um lance interessante e misterioso do Alireza Firouzja. Também daria para jogar lances diretamente com o bispo D7, para poder movimentar as torres, ou até mesmo torre B8, se você quiser deixar a dama livre do encargo de ter que defender o peão de B4, né? Não faz sentido uma dama no canto defendendo um peão, uma vez que agora esse peão já está protegido. Mas muito bem, o Firouzja preferiu jogar esse F6, torre C1 foi jogado, bispo em F5 diretamente, e dama vem para F3 atacando o bispo, que volta para casa de G6, muito bem. Dama em H3 foi jogado pelo Gukesh e agora temos esse bonito lance, torre A7 aqui do Firouzja. Cara, esse lance é estiloso demais, né? Ele protege a entrada da dama aqui na casa de D7 ou até mesmo já protege o bispo. Caso tenha no futuro aqui um dama em E6, você pode proteger de bispo sem ter que proteger com essa torre e ficar cravado, né? Então torre A7 é um lance bem interessante, que faz bastante sentido. E a partida segue com o lance bispo D3, atacando o bispo e fazendo raio-x em H7. E agora, o Firouzja tem uma ideia. Ele evita a troca com o lance F5, o que é um lance muito bom, porque agora ativa uma maioria de 4 contra 3. A partida segue com o lance torre C6, um lance ameaçador, um lance assustador, né? Uma subida de torre assim sempre assusta. Prepara para dobrar as torres. Quem sabe tentar colocar a torre aqui no futuro, quem sabe no futuro, agora não dá, né? A dama e a torre estão controlando a casa de C7 e a dama e a torre também estão defendendo o peão de A6, mas é um lance que incomoda, com certeza. Mas o Alireza Firouzja segue com o lance E4, atacando o bispo. E agora, para onde é que vai esse cara? Bispo C4 de novo foi jogado, fazendo esse alinhamentozinho, mas não tem mobilidade, né? O bispo praticamente virou um peão aqui um pouco mais agressivo. Um peão com poder a mais. A partida segue com o lance bispo E8 agora pelo Alireza Firouzja. E atacando essa torre que ficou agora com poucas opções, hein? Tá quase sem volta aí essa torre. Mas o xadrez é um jogo tão difícil que parece que as brancas já estão perdidas, mas na verdade são as brancas que estão melhores. Que loucura! A partida segue com o melhor lance da posição, dama em E3. Opa, olha o rolo, galera. Aqui começou a confusão. O Firouzja vai para o lance torre em A8. E agora o Firouzja continua atacando a torre. A gente pensa que as pretas estão melhores, mas não. Por conta do lance. E somente por conta do lance dama B6. Que bela sequência do Gukesh, hein, galera? Esse lance ataca a dama em defesa e depois de dama por B6, a torre que está atacada vai para segurança, recuperando material e colocando pressão no peão. E, portanto, o Firouzja segue com o lance A5 e a questão é: será que essa torre aqui vai ficar presa de novo? Será que ela vai conseguir jogar essa torre? A impressão que dá é que as pretas estão melhores, mas de fato as brancas é quem estão melhores. Muito bem, Gukesh segue com o lance F3, um pouco mais forte teria sido bispo F4, F3 foi jogado tentando tirar proveito da cravada, mas agora bispo H4 foi jogado pelo Firouzja, ameaçando o peão e ameaçando a torre, e por isso algo deve ser feito, G3 ganhando um tempo.
Bispo atacado, volta para F6 com pressão no peão de B2, mas agora cai o peão de D6, Gukesh tem uma ótima posição. Ele captura o peão, esse peão acabou de ser promovido para peão passado, né? Então agora ele tem um novo status, ele é um peão passado, é um peão perigoso demais. O bispo agora também tá sorrindo, né? O bispo tá sorrindo, porque aqui é aquela história, meu amigo. O peão vai ser promovido, o bispo também vai ganhar, né? Vai ganhar com isso. Então é perigoso agora para o Firuja, que segue com o lance peão toma. Gukesh segue com o lance rei F2, daria para ter jogado isso aqui, ó. Daria para ter jogado torre para F6, seria um lance brilhante, mas é difícil ver isso daqui, porque a sequência não é cheque descoberta aqui. Seria bispo G5, ó, uma sequência difícil aqui, deixa e vem com o bispo de novo, e agora sim viria para uma continuação desse tipo, ó. Olha que legal, bacana isso aqui, né? Aí teria que defender aqui essa torre, essa aqui ficou quase sem casa, se jogasse esse lance aqui. Bom, primeiro que já tem esse alinhamento, mas dá até mesmo para diretamente avançar o peão, né? Que loucura, cara! Teria a torre por F6 aqui, mas o Gukesh tem 1 minuto e meio no relógio e ele joga esse lance rei F2, que faz bastante sentido, as brancas ainda estão melhores e ele agora paralisou esse peão, melhorou a posição do rei. Seguimos com o lance bispo em H5, o Firuja, cuidado, que ele é um jogador de contra-ataque, ele é um jogador perigoso. Bispo em H5, vamos ver qual que é a ideia do Firuja, ele segura a rapadura. E aqui torre C6 foi jogado pelo Gukesh. Esse lance dá mobilidade para o peão, a posição é perigosa demais. Firuja tem uma ideia ardilosa. Ele segue com o lance torre de F em 8, arriscando tudo. Gukesh segue com D6 e esse lance vem com cheque. O rei tem que sair daí e agora D7. Parece que a posição desmoronou para a Alireza Firuja. No entanto, o Gukesh tem 20 segundos no relógio. O Firuja está jogando rápido. A torre agora está atacada, mas o Firuja segue com o seguinte lance. Bispo D4 primeiro com cheque, ganhando mobilidade para o peão, quem sabe. Mas agora o lance rei F1 foi jogado. E agora o que fazer? Firuja tem uma ideia. Segue com o lance torre toma. E aqui depois de rei toma, que é o melhor lance da posição, o Firuja tem que parar esse peão e faz o lance torre D8. E se você perguntar para o Stockfish agora quem está ganhando, ele vai falar assim: as brancas já ganharam. 4 pontos é vantagem mais do que suficiente para vencer entre máquinas, não entre seres humanos, com o relógio fazendo tic-tac, com o coração batendo a 1000. E por isso a partida segue com o lance bispo G5, o Firuja ainda vai lutar. Um lance que joga tudo por água abaixo. Não é possível. Não parece um lance bom? Vou falar a verdade. Esse lance aqui parece muito bom. Porque tá atacando a torre. Se a torre sair daí, você vai promover e vai ganhar a torre por um peão. Parece ótimo. Qual é o problema desse lance? Olha o que o Firuja me encontra aqui e vocês vão ver que é de outro planeta. O que o Firuja vai encontrar aqui agora é completamente de outro planeta. Rafa, mas não dá só para tomar? Também é verdade. Tem aqui, esse lance aqui equilibra, né? Foi um erro aqui do Gukesh esse lance aqui, porque dá para você simplesmente tomar. Mas o Firuja viu algo melhor, algo mais perigoso. Mais perigoso. O que as brancas tinham que ter jogado aqui, Rafa? Torre D6 primeiro, protege o peão, ataca o bispo. E depois, quem sabe, né? Torre D6, por exemplo, o bispo teria que voltar. E aí, bispo B5 garante a defesa do peão. Brancas ainda bem melhores, jogam no longo prazo. Vão ganhar no longo prazo. Tiraram esse bispo ameaçador daqui, que era o grande perigo, né? Então, tinha que ter jogado. Agora, bispo G5, vamos seguir. Firuja segue com o lance F2 cheque. E agora talvez rei D2, porque o bispo está segurando a casa de promoção, mas parece arriscado demais. E por isso o Gukesh segue com o lance rei F1, mas rei F1 tem um problema. E não parece que tem um problema, parece que agora as brancas ganharam. Por que as brancas ganharam? Porque estão atacando aqui, se jogar a torre por peão agora vai ter problema com torre C8, aí vai ter que voltar aqui, o bispo tá vindo bispo B5, e as brancas estão melhores. Paralisar aqui o peão e as brancas vão ganhar. Só que não! Porque o Firuja me encontra um recurso alienígena nessa posição. Ele encontra o lance brilhante, meus amigos. Bispo G4. Não é possível, Rafa. A torre está caindo inteira. Lance brilhante do Firuja. Não dá para tomar a torre por conta de bispo em H3 com cheque.
O rei não tem outra casa, galera, senão lance rei E2. E o problema de rei E2 é que o rei tá tapando o bispo. O rei gostaria muito de jogar H1 ou qualquer outra casa, mas não pode. E agora, depois de rei E2, as pretas vão promover e vão ganhar o jogo. Uma dama aqui, dá pra ganhar tranquilo, né? Sem falar essa torre caindo aqui. Dá pra fazer essa torre caindo? Dá, porque bispo cheque aqui, o rei para a promoção do peão. Portanto, as pretas ganham aqui. Por exemplo, bispo E2, dama por C6, e não dá para dar esse cheque aqui porque o rei toma e controla a casa de promoção. Por isso, bispo G4 foi lance brilhante do Firuja deixando a torre, mas o Gukesh não cai nisso, joga o lance rei G2. E agora parece que acabou, sobrou a torre atacada de novo. O que fazer? Não dá mais para jogar a torre por peão, tá levando mate em 2. Torre cheque, galera, o rei já não tem mais casa, teria que voltar de torre e as brancas estão dando mate. Então e agora? As pretas será que tem saída? Galera, é bizarro isso, mas olha o que o Firuja me encontra nessa posição. F4, não parece ser possível salvar essa posição. Mas o Firuja tá conseguindo isso. F4 é um lance genial. Mais uma vez não dá tempo de capturar a torre por conta de F3. Se jogar rei F1, bispo F3 bispo H3 é mate, galera. E se jogar rei H1 tem bispo H3. Olha isso, que loucura, ameaçando mate. E aqui teria que jogar qualquer coisa, teria que começar a jogar porcaria aqui para postergar, né? Teria que fazer alguma sequência assim e tomar o bispo aqui, não adianta também, porque bispo G2 vai ser mate de qualquer maneira. Então não sei o que teria que fazer aqui, eu já não tem mais nada para fazer, né? Vou tomar aqui o bispo e mostrar esse belíssimo mate de bispo e 2 peões. É tão raro isso, eu nunca vi isso na minha vida, né? 2 peões dobrados com um bispo dando mate no fianqueto dele no rei no cantinho. Não é legal isso aqui? É raro demais. E por isso nessa posição o Gukesh teve que jogar depois desse avanço, teve que jogar peão, toma! E agora o Gukesh, olha aí, eu vou voltar aqui para poder ver o que ele fez, ó. Quando ele joga esse F2, ele consegue capturar esse peão com esse bispo fazendo essa manobrinha do bispo aqui ameaçando o mate. Quando o rei para, o peão avança e agora ele consegue capturar o peão com o bispo. Não é bizarro isso? Que recurso do Firuja, que partida fantástica. Torre A6 foi jogada agora pelo Gukesh. E esse lance não é bom por conta de torre C8. Acertado, é o único lance jogado aqui pelo Firuja. Olha a ideia maldosa que ele tem aqui. O Gukesh, sem desconfiar de nada, com o tempo também caindo, ele joga qualquer lance que ele fala, oba, dei um duplo. Mas o Firuja tem recurso pra tudo, meus amigos. A Lireza Firuja segue com simplesmente mais um lance brilhante. Torre por bispo. E nessa posição o Gukesh abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, lance brilhante, cara. O problema disso tudo é que esse peão toma, tá vindo bispo em H3, bonito demais o que o Firuja aprontou aqui, né? E agora já não tem o que fazer, teria que tomar o bispo e as pretas têm uma posição completamente vencedora. E outra possibilidade seria, sei lá, jogar aqui ó, uma possível continuação, tomar o bispo aqui, tanto faz. Tá vindo torre C1 dando suporte aqui para a promoção e não tem o que fazer para evitar. O máximo você vai conseguir dar um cheque aqui. Opa, olha o Rafa, sacrifiquei o rei aqui agora. Rafa, pode sacrificar, eu vi que vale a pena sacrificar o rei nessa posição. Pera aí, pessoal, pera aí. E depois de rei F7, sei lá, qualquer coisa aqui. E as pretas estão melhores de qualquer maneira. Bela partida, que contra-jogo do Alireza Firuja, que com isso foi campeão, galera, do torneio, né? Antes mostrando aqui a precisão bacana aqui deles, e a gente teve aí ó, 92,1% de precisão para o Firuja, 86,7% para o Gukesh, com 2 lances brilhantes, tinha dado 3 da outra vez que eu tinha analisado, né? Mas tudo bem, aqui ele considerou lá um desses lá, acho que o bispo G4 ele não considerou brilhante, considerou. Teve um desses lances aí que ele não considerou brilhante e tinha considerado, né? Mas bacana demais. E com isso o Gukesh terminou na 6ª colocação aqui no torneio. O Firuja foi campeão na primeira colocação aqui, empatado com o Abdusattorov. E vamos ver, na etapa de rápidas, quem ganhou foi Firuja, empatado com o Pragnananda. E na etapa de Blitz,
Quem ganhou foi o Abdul Satorov e o Firuja ficou em segundo, mas no placar final geral, o Firuja acabou sendo o campeão. Bacana o torneio, hein? Pragnananda, quarto lugar, foi muito bem também. O MVL mandou bem nesse torneio e o Keimer, né? E agora na metade de baixo temos aqui o Gukesh, o Guiri, Bogdan, Jordan Van Forish e Ivan Saric. Muito bem, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!